Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Nós já estudamos só a Escritura, estudamos só a graça e hoje nós vamos estudar o sola fide, que é o somente a fé. O que é esse tema, né? Por que é somente a fé? Por que a salvação é somente pela fé e não por alguma boa obra que você possa praticar? Esse é geralmente o que se entende por aí. Se você for pensar, o senso comum da maioria das pessoas é que você tem que fazer coisinhas legais para você ir para o céu. Pela sua própria capacidade, você pode ir para o céu. Só que a palavra de Deus vai dizer que a salvação é somente pela fé. Nós temos, antes da gente começar a estudar o versículo, expor o texto bíblico, né, que é esse Romanos 3, 28, vamos primeiro entender qual que é o problema que nós temos que enfrentar para a gente poder entender o sola fé, o sola fide, que é a erosão agora, a erosão da fé. Assim como alguém derruba uma fileira de dominós, derrubando só o primeiro, de igual modo vemos essa forma de ataque sendo feita para derrubar a fé cristã. O primeiro dominó que nós vimos que foi derrubado foi o sola escritura. O sola escritura foi derrubado. O dominó da autoridade das escrituras foi derrubado. Depois que derrubou a sola escritura, aí se você colocar um dominar uma na frente do outro ali, você derrubar o primeiro, os outros todos vão cair. Da mesma forma os ensinos bíblicos. Vamos atacar os fundamentos. É assim que acontece, irmãos. Vamos remover a autoridade das Escrituras. Remover a autoridade das Escrituras, você vai derrubando todos os outros ensinos que estão dentro da palavra. O primeiro dominó, então, derrubado foi o sola Escritura. Removendo a autoridade suprema das Escrituras, as outras autoridades são elevadas a uma condição de igualdade ou superioridade à palavra. Você vai colocar, se você diminui a autoridade da palavra, nenhum grupo vai falar, cristão pelo menos, que eles estão jogando fora a Bíblia. A partir de agora a gente não usa mais a Bíblia. Nenhum grupo cristão vai fazer isso. O que eles vão fazer? Vão diminuir a autoridade e vão colocar a autoridade dos homens ou acima da Bíblia ou do lado. Aí que está a grande estratégia de Satanás para minar, para fazer uma erosão da autoridade da palavra. Aí um pequeno grupo de homens controla milhões de pessoas, a fé de milhões de pessoas, dizendo coisas que são contrárias à palavra de Deus. A palavra diz que algo é preto e vão lá falar que é branco, e em vez de escutar a palavra que fala claramente que uma coisa, por exemplo, é branca, eles vão lá seguir a opinião de homens que falam exatamente o contrário. Não, é preto, é branco. Então assim vai se fazendo com todos os outros ensinos da palavra. Isso abriu espaço para a queda do segundo dominó, que é o sola graça, com a erosão do evangelho que nós vimos no culto passado. A boa notícia de salvação dos pecadores, através da graça ensinada nas Escrituras, foi substituída pela salvação por obras. Você tem que fazer coisas boas aqui na terra para você ser salvo. Já não é mais um presente que é dado para quem não tem nada para pagar. É uma coisa que você merece. Você tem que fazer coisas legais, boas para você ser salvo. A salvação registrada nas Escrituras, que aponta para a salvação para alguém que está morto em pecado, em delitos e pecados, como está em Efésios, foi trocado por obras. Você consegue ser salvo por boas obras. Assim, o homem é possuidor de capacidade natural de ouvir o Evangelho e ser salvo por sua própria capacidade. A oferta de salvação pela graça pode ser aceita ou recusada com base nessa capacidade. Lembra que nós falamos que Deus é transformado num mero camelô, vendendo bugigangas? E aí o homem, você não quer não, isso aí não tem valor para mim. Eu não quero agora não, vou pensar nisso depois. Agora não tem dinheiro. Aquela desculpa, né? Agora não tem dinheiro, não tem como comprar agora. As pessoas olham para a oferta da salvação dessa forma. Hoje eu não quero, eu vou pensar nisso depois. É assim que as pessoas entendem. Por quê? Erosão do Evangelho. A graça é substituída pela capacidade humana. Então, o homem é colocado no centro, o homem, a vontade do homem está acima da soberania e da graça de Deus
na salvação dos pecadores. Deus capacitando homens que estão mortos em pecados. Nós vimos também no culto passado que a salvação é uma questão do que, irmãos? De ressurreição dos mortos. Se você aqui é um salvo, que está aqui assistindo não, mas participando deste culto, e você crê na tua salvação e você vê mudança na tua vida, algo aconteceu em você. Sabe o que aconteceu? Você foi ressuscitado dos mortos espiritualmente. Você entende, você deseja as coisas de Deus. Não é uma mera vontade tua. Um dia eu tive a oportunidade, e aí eu aceitei Jesus, como se diz por aí, colocando a capacidade do homem acima da graça de Deus. Essa descrição da queda dos dois primeiros dominós, por sua vez, derrubou o terceiro princípio fundamental do cristianismo, sola fide, somente a fé. Tomando por base Efésios 2,8, exposto no domingo passado, podemos afirmar que a salvação dos pecadores é somente pela graça por meio da fé. O ensino da salvação pela fé é claramente ensinado e defendido pela Escritura. Mas, novamente, a clareza da verdade é substituída pela escuridão do engano dos falsos ensinos. Vamos novamente citar aqui, irmãos, a declaração de Cambridge, para a gente poder entender a erosão da fé. O que esses irmãos diziam? Abre aspas. Muitas pessoas ligadas ao movimento de crescimento de igreja acreditam que um entendimento sociológico daqueles que vêm assistir aos cultos é tão importante para o êxito do Evangelho como é a verdade bíblica proclamada. Como resultado, as convicções teológicas frequentemente desaparecem, divorciadas do trabalho do ministério. A orientação publicitária do marketing em muitas igrejas leva isso a mais adiante, apegando a distinção entre a palavra bíblica e o mundo, roubando da cruz de Cristo a sua ofensa e reduzindo a fé cristã aos princípios e métodos que oferecem sucesso às empresas seculares, fecha aspas. Então, irmãos, no meio evangélico, a palavra de Deus foi removida do seu trono e convidada a sentar ao lado das ciências sociais, da psicologia, da filosofia, para um diálogo, entre aspas, sobre quais os melhores métodos para trazer crescimento de igreja. Nada muito radical, extremo, né? Então vamos fazer um diálogo, vamos conversar com as outras ciências. Parece tão bonito, né? É tão a linguagem progressista do mundo, né? Vamos fazer um diálogo, vamos construir pontes. Apenas um diálogo em nome do pragmatismo. O que é pragmatismo? É fazer aquilo que dá certo. Deu certo, vamos aplicar. Não importa se aquilo é certo. É o mundo. O mundo não quer saber. O vendedor chega na tua casa e não quer saber se o produto é bom ou você precisa. Ele quer saber se dá certo a técnica de venda dele. Assim estão usando a palavra. Ou seja, um mercado, um negócio rentável. E aí usam as escrituras de acordo com o que eles vão usar, manipular para fazer vendas. Podemos dizer isso. As técnicas de venda e de propaganda tomaram o lugar da palavra de Deus, dizendo qual conteúdo bíblico deve ser ensinado e como deve ser aplicado, de acordo com as técnicas de venda que melhor se encaixe com o público-alvo a ser atingido. Se um tema causa rejeição da plateia, então é só a gente não tocar no assunto. Não vamos falar disso não, isso vai incomodar as pessoas, isso não dá gente. As pessoas não estão interessadas em ouvir mais isso não, isso é coisa antiga. Isso aí é um aprisionamento religioso, isso é uma prisão religiosa, tradições. Não vamos falar disso não, isso não tem nada a ver com os nossos tempos. Se um tema então vai causar rejeição, vamos falar, é simples de resolver. Se um assunto está na moda e agrada ao público, então esse vai ser o foco. Apocalipse, fim do tempo, opa, vamos falar disso aí. Não, agora é prosperidade, vamos falar de prosperidade. Aí chega um tempo que é cura, opa, é cura, vamos falar de cura. Ou então finanças, e assim vão mudando. Aí depois é sinais, prodígios, dons espirituais, vai mudando. Vão mudando conforme as pessoas vão mudando os seus interesses. O objetivo é o que é? É o crescimento em número e o aumento da arrecadação e o poder da influência dos líderes religiosos. O produto é a Bíblia. O mercado consumidor a ser explorado são os adeptos religiosos.
Nada mais que isso. É um mercado, é um consumo. Resultado disso, a cruz de Cristo e o seu escândalo são ocultados das almas que estão perecendo, indo em direção ao inferno. É isso que estão fazendo. Estão ocultando, estão tirando do alcance das pessoas a verdade das Escrituras. Estão removendo a graça. Estão removendo a fé bíblica. E aí o que está acontecendo? O que uma pessoa dessa está fazendo? Está trabalhando para que as pessoas não sejam alcançadas por Cristo. O que acontece quando a cruz de Cristo é removida? Quando a verdade das Escrituras ensinada no primeiro que nós cantamos: eu achei a fonte carmesim. Eu creio sim, eu achei a fonte de sangue que lava os meus pecados, que me dá vida eterna. Essa cruz sangrenta, essa cruz maldita, porque lá está a maldição dos meus pecados, sendo castigada em Jesus. Quando eu removo isso, eu estou deixando as pessoas para serem simplesmente povoadores do inferno. É isso que você está fazendo. Isso porque isso amortece ou anula o impacto da verdade das Escrituras sobre a resposta que o homem tem que dar ao Evangelho. Como o homem tem que dar uma resposta ao Evangelho? Qual a resposta? Fé e arrependimento. Fé e arrependimento. Não existe outra forma. Eu vou falar mais algumas coisas aqui, irmãos. Peço que você fique bastante atento. Por mais que tenha muitas informações aqui, eu tenho que ler algumas coisas, mas eu peço que vocês fiquem atentos, que talvez possa ser o caso que você está ouvindo. Talvez você esteja dando ouvidos a uma técnica de vendas e não ao Evangelho. E você precisa passar por uma limpeza na tua mente e no teu coração. Então eu peço que você ouça com atenção. O que acontece então com isso? Quando você remove o escândalo? Uma outra coisa, a meta de glorificar a Deus por meio da salvação dos pecadores, através da grande comissão, é trocada por entretenimento ou encontros sociais. Ou então, a comercialização barata da fé, que é reduzida a uma mera capacidade humana de acreditar que ele, pelas próprias forças de acreditar, ele pode resolver os problemas aqui dessa vida. Saúde, finanças, realização de sonhos, ambições profissionais, relacionamentos, e assim por diante. Que são oferecidas por mercenários da fé, que exigem crença cega e tola em seus falsos ensinos, e obediência e, não muito raro, sacrifícios financeiros, para que a pessoa dê uma quantidade de dinheiro ali e receba aquilo que ela veio buscar. Uma promoção no trabalho, um relacionamento talvez, ou ganhar dinheiro no trabalho de alguma forma. É isso, irmãos, é um jogo de trocas. A salvação não tem mais nada a ver com a salvação dos pecados. Perceberam? Salvação é qualquer outra coisa. Qualquer coisa pode ser salvação. Não, mas não tem nada a ver com, por exemplo, ser salvo da ira de Deus, ser salvo dos pecados, da condenação eterna, e para mim, que eu acho que é o pior, o banimento da glória e da comunhão eterna e feliz com Deus. Se você não é salvo, a gente pode falar de várias coisas, mas eu vou falar o pior. É você perder a comunhão com Deus, a alegria com Deus. Seja no céu, seja aqui aonde você está. O que faz uma pessoa feliz, um crente? Ele ter comunhão com Deus. Ele viver pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível também estar em estado de alegria, em agrado diante de Deus. Você não tem fé? Você está confiando em outras coisas? Está confiando, buscando salvação para problemas que não têm a ver com a salvação eterna? Problemas aqui desse mundo. Coisas que vão acabar quando você morrer. Você tendo nossos problemas, uma hora ou outra, vai acabar tudo. Percebe, irmão, como o inimigo trabalha para te enganar, para nos enganar? A salvação é um assunto tratado, às vezes, em classes de novos convertidos. Ou então, durante 5 minutos, o pastor vai falar de várias coisas, ou o pregador que está ali, e no final do culto, se ele percebe que tem um visitante, ele vai fazer aquele apelo que vai durar 5 minutos. Ele vai tocar muito superficialmente em algum tema do Evangelho, falando que Deus tem um plano maravilhoso para a vida dele, daquela pessoa, e vai ficar insistindo, até que a pessoa seja constrangida a tomar uma decisão ali, depois que o pastor insistiu ali talvez 20 minutos,
todo mundo está olhando já para a pessoa, todo mundo quer ir embora para casa, aí a pessoa, vou atender, esse cara está me chamando aqui, eu não aguento mais, eu sei que está falando para mim, vou ter que ir lá fazer uma oração. Infelizmente, a oferta de salvação se reduza nisso nos nossos dias, no meio evangélico. Salvação é cura de doenças, restauração de relacionamento, da autoestima. Um tempo foi chamado de cura interior. Pode ser crescimento em adeptos religiosos. Também grande volume de contribuição financeira. É casa cheia. É construção de templos. É sucesso, status, poder. É isso aí. Nada mais. Show gospel, né? Marchas para Jesus. Aí falam que isso é avivamento. Né? Qual que é a solução para todos esses erros? Que podem nos enganar. Se você não está firme nas Escrituras, se só a Escritura não é uma base para a tua vida, você vai ser seduzido, enganado e afastado da verdade. É o que vai acontecer. Para nós temos que correr só na Escritura, só na graça. E hoje a solução para esse problema da erosão da fé, o sola fide, somente a fé. O versículo que nós abrimos ali, irmão, Romanos capítulo 3, versículo 28, ele é um versículo pequeno, mas que traz uma informação muito clara. O que ele diz? Concluímos, o apóstolo fala, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Tranquilo. Qual que é o contexto em que o apóstolo Paulo conclui que a salvação, que a justificação é pela fé? Se você for pegar, irmãos, a sua Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 1, 2, o apóstolo Paulo vai estar fazendo ali uma descrição da nossa anatomia espiritual, os nossos pecados. Ele vai apontar para a nossa natureza pecaminosa, para a nossa depravação. Ele vai, como por exemplo, Romanos capítulo 3, ele vai falar no versículo 10, para poder resumir. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Verso 12, todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. O que ele está dizendo que você é, que eu sou, que nós somos? Que nós somos maus. Então, ele vai apresentar essa descrição depois, ainda no capítulo 3, ele vai falar sobre a salvação que é feita por meio da obra do Senhor Jesus Cristo. O homem é mau, o homem é pecador, mas existe salvação. Mas essa salvação não é encontrada no homem, é encontrada em Cristo. Depois que ele fala isso, ele conclui. Logo, concluímos que a justificação é somente pela fé e não pelas obras da lei. O que significa? Aí o apóstolo Paulo fala que nós somos justificados pela fé. O que significa a palavra justificar? Eu tenho feito, irmãos, uma pesquisa no meio evangélico, conversa de bate-papo com outras pessoas, amigos, conhecidos, e eu sempre pergunto, irmão, se aquela pessoa já ouviu falar sobre o ensino da justificação. Aqui, você que está aqui essa noite, você já ouviu essa palavra, justificação? Você sabe o tamanho da importância dessa palavra? E para minha não surpresa, eu percebi que 99% das pessoas com quem eu conversei no meio evangélico, elas não sabem o que é justificação. Não sabem dizer, nunca. E uma outra pergunta que eu sempre faço: alguma vez alguém te ensinou isso na tua igreja? Algum pastor, algum irmão? Você já leu algum material aí na sua igreja a respeito da justificação? Infelizmente, irmãos, a resposta sempre, quase sempre é não. Quase sempre. Isso é muito triste, irmãos. Então peço que você preste atenção aqui. Você está tendo a oportunidade de aprender um dos assuntos mais importantes para a tua vida. O que significa a palavra justificação? Significa uma declaração de que uma pessoa é legalmente justa aos olhos de Deus. Um pecador, que o apóstolo Paulo acabou de falar, que é 100% mal até os ossos, até o pensamento, cada ato, cada desejo do coração, internamente e externamente, totalmente mal. É o que a Bíblia fala. Mas o pecador é declarado completamente justo aos olhos da lei de Deus. Como que é isso?
Se o apóstolo Paulo acabou de falar que nós somos maus, uma pessoa mal, ela cumpre lei? Não, ela descumpre a lei. Essa é o que ela faz. Aqui em Romanos ele vai falar que nós estamos todos debaixo da lei. O que ele quer dizer com isso? Estamos condenados debaixo da lei. Por quê? Porque nenhum de nós cumpre a lei perfeitamente. E aqui vem o apóstolo Paulo concluir. Concluímos que a justificação, ou seja, que a declaração de que um pecador é justo é pela fé. Como que isso é feito, irmãos? É o que nós vamos estudar hoje. Respondendo uma pergunta: como que um homem pecador, que é pecador, pode ser declarado justo diante de Deus? Como é que nós respondemos essa pergunta? A história de todas as religiões e grande parcela do cristianismo vai te dar uma resposta errada, porque eles não vão apresentar uma declaração de justiça pela fé. Eles vão ensinar uma declaração de justiça por boas obras. O profeta Isaías, ele ataca essa opinião. Salvação não é por boas obras ou obras de justiça. Isaías 64:6, ele vai falar assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças ou obras de justiças são como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Ele vai falar a natureza humana pecaminosa. Vai descrever que não é nosso objetivo hoje esmiuçar esse texto, mas ele fala que nós somos como imundo, alguém imundo. E as nossas boas obras ou obras de justiça não vão nos fazer justos aos olhos de Deus. Ou melhor, ele já vai direto ao ponto. Ele já vai direto ao ponto. Ele já vai falar assim, elas não podem servir como uma máscara para você, ou uma roupa que você consiga cobrir a tua injustiça aos olhos de Deus. Você é injusto, você não é justo. Só existe uma saída, o apóstolo Paulo vai falar. Concluímos que a justificação é pela fé. Vem as religiões, grande parcela do cristianismo fala, não, é por boas obras. Você consegue ser uma boa pessoa e merecer a salvação. A declaração de que você é justo, um certificado de justiça. Na história, eu vou citar um exemplo aqui, Martinho Lutero. O Martinho Lutero era um monge católico. Antes dele conhecer a graça, dele ser exposto à graça do Evangelho, das Escrituras, da fé, do sola fide, o Martinho Lutero, ele queria ser justo aos olhos de Deus. Ele viu o pecado dele, sabe o que ele fazia? Uma prática comum na época dele em Roma. Rastejava de joelhos subindo uma escada, chamada de escala sancta. Então eles tinham que subir uma escada muito alta de joelhos, ou rastejando. Você imagina a situação do joelho dele no final, né? Por que eles faziam esse ritual? Para tentar ser justo, tentar ser justo aos olhos de Deus, praticando uma boa obra, uma obra de justiça. Até hoje, alguns grupos buscam a justificação por meio de penitências. Lá nas Filipinas, na época da Sexta-feira Santa, eles fazem uma encenação da Paixão de Cristo um pouco radical, eu diria. Então, eles vão aproveitar para fazer esses atos de justiça própria. Vão fazer cruzes de verdade, madeira, vão fazer uma cruz. Vão pegar pregos de aço galvanizado e vão pregar as pessoas na cruz. As pessoas voluntariamente vão lá, elas vão percorrer uma via crucis como Jesus percorreu, vão fazer chicotes com lâmina, gilete, e vão ficar se batendo, arrancando sangue, pedaços de carne. Eu já vi vídeos disso na internet. Vão se machucando e outras pessoas vão batendo neles também. Voluntariamente eles fazem isso e vão lá e são pregados na cruz. Geralmente tem os paramédicos, muitos têm que atender, têm que ser socorridos às pressas. Tem um senhor, segundo informações do jornal Mirror, que um desses fiéis voluntários aí passou por 28 vezes por esse processo voluntário de justiça, de obras de justiça, um tipo de penitência. Eu estou vendo o meu pecado, o que eu vou fazer? Vou tentar praticar alguma obra para mim poder merecer a salvação. Está vendo, Deus? Eu estou fazendo uma coisa, eu fiz uma coisa errada, mas eu vou me castigar aqui, para que eu possa alcançar a salvação, ou algo do tipo. Então é uma coisa muito complicada, né? Atos religiosos também são praticados como uma forma de ritual de boas obras. Muitas religiões. A Igreja Católica, sim, faz isso.
as pessoas lotam os templos. A maior parte da história da Igreja Católica, as missas foram feitas em outras línguas. Nós estamos aqui no Brasil, o padre fazia uma missa em latim. Mas para as pessoas que frequentam esses lugares, tanto faz, porque ela vai lá para poder participar de um ritual, e aquele ritual ali que o padre vai fazer, ou a autoridade vai fazer, vai servir como uma obra de justiça para ela ser salva, para ela ser declarada justa aos olhos de Deus. É assim que acontece na grande maior parte do que se diz cristianismo hoje em dia. E no meio evangélico isso acontece também? Acontece, infelizmente. Como sequelas da erosão da fé, muitas pessoas vão à igreja regularmente, como uma forma de prática de boas obras ou justiça, para passar um paninho molho na sua consciência, que acusa ela do pecado. Não se importam com se o que é ensinado e praticado é bíblico, se o evangelho é pregado, se existe zelo por uma membresia regenerada, se existe fervor evangelístico e ensino bíblico para a vida cristã após a conversão, se o culto é feito para a glória de Deus, tanto faz. Se eu aprendi, se eu deixei de aprender, eu quero ir no culto, porque eu também quero participar de um ritual, junto com aquelas pessoas, e aquele ritual de estar ali é o que vai me salvar, eu estar junto com aquelas pessoas, mas a vida não tem mudança nenhuma. O Leonardo Ravenhill, ele diz assim, que as manhãs de domingo são os momentos de maior idolatria na América, no meio evangélico. Será que é diferente do Brasil? Nada. As pessoas lotam as igrejas nos domingos, né? Algumas igrejas todos os dias da semana, mas elas estão lá para buscar a face de Cristo, elas estão lá para se reconciliar com o seu Criador, estão lá tremendo as pernas diante dos seus pecados, elas estão buscando lá para cantar: creio sim, Jesus morreu por mim, eu creio no sangue carmesim. Não, estão indo lá para um ritual, vão cruzar as pernas e vão ficar olhando para o relógio para acabar aquele ritual chato e sem graça, mas ela participa porque ela quer se salvar por obras. Ela acha que aquele ato ali vai salvar ela. Irmão, seu engano. Se você acredita nisso, você está enganado. Você precisa se arrepender disso. O Keith Green, que é um cantor evangélico que já faleceu há alguns anos, ele escreveu uma música chamada Obedecer é Melhor que Sacrificar, exortando a igreja sobre a religiosidade formal, sem vida, como uma forma de pagamento para a salvação. Tem um trecho que me chama muita atenção, me chama até hoje. Ele fala assim na música: obedecer é melhor do que sacrificar. Eu quero mais do que domingos e quartas à noite, porque se você não vem a mim todos os dias, então você não precisa vir mais. Deus não quer que você venha quarta e domingo à noite na igreja e acabou. Não é isso que Ele quer de você. Isso é um sacrifício de tolo. É uma coisa tola que você está fazendo. Ele quer obediência. Se você não pode vir todos os dias, não vem mais, não precisa vir. Você não quer um compromisso comigo? Não precisa vir mais. É a lei do Keith Green. Muito fala a respeito do que nós estamos vivendo nesse evangelicalismo moderno. As pessoas vão para os cultos, para as igrejas. É importante ter uma religião. Esse é o discurso. É importante ir numa igreja. Eu respeito todas as... Tá, vamos pensar, isso é certo, mas isso não vai te salvar. Você respeitar todas as religiões, você achar que você tem que criar teus filhos nos princípios religiosos, que eu já ouvi, não vai salvar o teu filho. Ele precisa nascer de novo. Ele precisa ser justificado dos pecados dele por uma obra sobrenatural. Isso, irmãos, é a graça, é a fé, é a palavra que ensina isso. Em todo lugar, os homens estão tentando se justificar, racionalizando ou apresentando desculpas para seus atos pecaminosos com práticas religiosas ou moralistas, para calar suas consciências numa espécie de suborno espiritual. Eu vou tentar subornar Deus. Eu vou pagar aqui dando 2 horas do meu tempo, 1 hora do meu dia, no domingo. Você está tentando subornar Deus, subornar a tua consciência que está falando: ó, você precisa se reconciliar, não é amanhã não, é aqui e agora. Vem para mim agora, se reconcilia com o teu Criador. Não, vou pagar aqui, vou dar uma propina aqui para minha consciência, para Deus. Percebe os enganos? E isso nos leva a perguntar novamente: como o homem pode ser declarado justo diante de Deus? Essas técnicas aí vão ajudar você a ser declarado justo? Acreditar nessas mentiras aí? Vai ajudar você? Fazer penitência? Vamos para o mais radical. Se pendurar numa cruz literalmente vai te ajudar? Ou vir no culto, ficar lá olhando o pastor, ou quem nada está falando, estou pagando com obras. Vai ajudar você? Não vai servir para nada.
não vai servir para nada para você. Como então o homem é justificado diante de Deus? Só existe uma resposta: um pecador pode ser justo diante de Deus somente por meio da vida e morte do Senhor Jesus Cristo em seu lugar. Aquele que não conheceu o pecado, ou fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Jesus não conheceu o pecado. Ele faz a si mesmo o pecado. Não que ele tenha cometido o pecado, mas ele vem e morre no lugar dos pecadores. E com isso ele cumpre a justiça de Deus a nosso favor. E aí nós somos declarados justos diante de Deus. O texto fala: somos feitos justiça de Deus. O que isso nos encaminha? Para onde isso nos encaminha, irmãos? A justificação, a tua declaração, se você é um salvo, de que você é justo aos olhos de Deus, é pelo sangue de Cristo. Você é declarado justo por meio do sangue de Cristo. Vamos pensar de uma maneira lógica, de acordo com o raciocínio bíblico. Ou é pelo sangue dele, ou é por alguma outra coisa. Então, você vai ter que escolher. Os dois não vai ter como. Ou você é justificado pelo sangue de Cristo, ou por suas próprias obras. Uma das afirmações vai estar certa ou errada. As duas não. Não tem como você afirmar as duas coisas. E o que a palavra afirma? A justificação é por meio do sangue de Cristo. Somos justificados pelo cumprimento da justiça de Deus. Mas esse cumprimento da justiça divina não é feito por nenhum pecador. O cumprimento da justiça divina é feito pelo sangue de Cristo. Jesus cumpre a justiça de Deus, sofrendo o castigo que nós merecíamos, por ter quebrado a lei de Deus. Nós somos quebradores da lei de Deus. Nós somos justificados quando Jesus se sacrifica em nosso lugar, recebendo a ira de Deus, sendo castigado e morrendo em nosso lugar. Essa é a troca, essa é a transação que nós podemos ser declarados justos aos olhos de Deus. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O versículo fala claramente aqui em Romanos 5:9. Somos justificados pelo sangue de Cristo. Em 1 João 1,7, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o sangue de Cristo, irmãos, que nos torna justos aos olhos de Deus. A justificação pelo sangue de Cristo é o pagamento de um resgate. Você não pode pagar pela justiça que você quebrou. Você não tem dinheiro para pagar a dívida que você tem com Deus. Então alguém tem que pagar ela no seu lugar. E esse pagamento é um resgate, é um salvamento que Jesus faz para que você não esteja numa condição de injustiça aos olhos dele. Se você estiver numa condição de injustiça aos olhos dele, então você deve responder por tua própria conta, por cada pensamento, por cada palavra, por cada ação que você tenha cometido em pecado. Sem Cristo, você é responsável por cada uma delas. Essa é a realidade, irmãos. Então, como Deus justifica? Ele justifica um pecador. Ele justifica o ímpio. Romanos 4:5 vai falar claramente que Deus justifica o ímpio. Nós somos indignos de receber a justificação. Tudo aponta só para a nossa condenação. Isso é o que nós merecemos. Longe do Senhor Jesus Cristo, não existe qualquer esperança para o pecador. Dá tanto trabalho você afirmar o óbvio. Não existe salvação em nenhum outro nome a não ser em Jesus Cristo. Essa informação que é tão clara, tão fácil de entender. Os homens estão com o coração tão endurecidos pelo pecado, estão numa condição de tamanhas trevas que elas não são capazes de entender. Ou se elas entendem com a mente, o coração delas está pegado em obras, em uma salvação por obras. Porque seguir Jesus envolve reconhecer a tua falência espiritual. E isso o homem não é capaz de fazer. Ele jamais vai fazer. Reconhecer que ele é mau aos olhos de Deus. Então, mas Deus, ele vai salvar, justificar o ímpio. Você é um ímpio, eu sou um ímpio, todos nós estamos nessa condição no mundo de pecadores ímpios. E só existe uma esperança para nós: sermos justificados somente por Cristo. Irmãos, o que é justificar? Uma outra informação sobre justificação. A justificação é o oposto de condenação.
condenação. Se você não for justificado, então você é um condenado. Ou você é justificado, ou você é condenado. Romanos 8, 33. E a parte inicial do versículo 34 vai dizer assim, ó: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que vai condenar quem Deus justifica? O apóstolo Paulo vai fazer esse questionamento. Ninguém vai poder condenar quem Deus justificou. Percebe, irmãos? Ou o pecador é justo ou ele é condenado diante de Deus. Não existe um meio termo. Aí o que vai acontecer? Nós temos um tentador nesse mundo, Satanás. No que ele é especialista? Em mentir. E que mentira ele vai colocar? Ah, não tem jeito sim de ter um meio termo entre ser justo e condenado. Existe um meio termo aí que você pode ficar. Não tem como. Ou você é justificado nos teus pecados, ou você é um condenado. Se você pertence a Cristo, já está completamente justificado nele. Não há nenhuma condenação para você. Romanos 8:1. Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a justiça que você possui aos olhos da lei de Deus não é simplesmente uma boa justiça, é a própria justiça de Cristo, é a justiça de Deus. Novamente, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, segundo Coríntios 5:21. Uma outra informação sobre a justificação: a justificação não possui degraus, não existem níveis. Nós não podemos misturar os ensinos. Nós estamos falando de santificação ou regeneração aqui. Nós estamos falando de justificação, que é uma declaração. Deus olha para você na condição que você está aqui agora. Se você está em Cristo, isso é importante observar, e Ele não vê injustiça nenhuma em você. Automaticamente não vê você como um condenado aos olhos da lei. Então, a justificação não possui níveis. Por que isso é importante? O diabo vai tentar o crente, fazendo ele pensar que está pelo menos um pouquinho condenado à vista da lei de Deus. Mas você não está. A justificação é perfeita e absoluta. Ou alguém é justificado ou condenado. Não existe um meio termo. Não existe uma forma de você estar um pouquinho condenado. Temos que cuidado com isso, irmãos. Se você crê nisso, você tem que acreditar que você está condenado e não salvo. Então perceba o engano. O que Satanás consegue com isso? Lançar dúvidas. Quando vier a dúvida, para você tem que olhar, irmãos, para Cristo. É Ele quem nos justifica dos nossos pecados. Uma outra informação: justificação, ela é mais do que o perdão. Um presidente, ele tem o poder de perdoar um criminoso. Já aconteceu várias vezes no Brasil. Mas eu acredito que um dos casos mais comuns é do terrorista Cesare Battisti. Ele matou algumas pessoas e atirou num rapaz que ficou de cadeira de rodas, e um dos presidentes do Brasil aí deu um indulto, perdoou ele, e ele transitava aqui tranquilamente aqui no Brasil. O governo, ele é italiano, o governo da Itália não podia fazer nada com ele, estava protegido pelas leis brasileiras, porque o presidente perdoou ele. Algumas perguntas sobre isso. Quando esse criminoso é perdoado, os crimes que ele cometeu foram pagos? A pessoa que ele matou, ele respondeu na cadeia, ele foi perdoado. Significa que o crime a justiça foi satisfeita? Sim ou não? Não. A pena que merecia foi cumprida? Ele merecia uma pena de morte, uma cadeia de 12 anos ou 30 anos. Não pagou nada disso. Ele foi perdoado? Novamente a resposta é não. A justiça foi feita? Ele foi perdoado. Mas a justiça foi feita? Foi feita a justiça? Não foi feita. Só tem como responder não a essas perguntas, porque o perdão não tem como base o pagamento pelo pecado, ou seja, a execução da justiça quando o criminoso comete o pecado. Percebe, irmão? Justificação, então, ela é mais do que o perdão. As pessoas muitas vezes falam que você precisa receber o perdão de Deus. Sim, você precisa ser perdoado, mas só o perdão de Deus não vai resolver o teu problema. Você precisa, diante dos termos bíblicos, ser justificado, declarado justo. Eu falei que é um presidente, né, que vai declarar uma pessoa justa. E a justificação, ela é uma declaração judicial. É uma declaração de um juiz que tem como base a justiça.
quando Deus justifica o pecador, Ele não está deixando ele se livrar sem que exista uma punição. Você é perdoado, você é justificado. O que acontece com a punição que você tinha que receber? O sofrimento no inferno, a morte eterna, o afastamento, o banimento da comunhão com Deus. O que acontece com isso? Com isso que você merecia. O que vai acontecer? Deus ele finge que eu vou fingir que ele não cometeu nenhum pecado. É isso que Deus vai fazer? Em vez disso, ele vê que os seus pecados realmente já foram pagos por Cristo. E então faz uma declaração baseada nesse fato. Ele olha para a tua vida, se você está em Cristo, ele vai ver os crimes que você cometeu, mas ele vai ver uma outra coisa. Ele vai ver que teus crimes foram castigados em Jesus, como diz o hino. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. A beleza desse hino é que não é só você que vai ver pela fé isso, mas o próprio Deus vai olhar para a tua condição presente aqui e vai fazer uma declaração sobre a tua existência. Esse pecador aí, que está em mim, que está em Cristo, por meio da fé que está em mim, ele é completamente justo aos meus olhos, porque os pecados dele, eu não passei um paninho, eu não tampei o pecado dele, eu castiguei os pecados dele no meu filho, na cruz. Percebe isso, irmãos? Percebe a grandeza desse ensino? A justificação é isso. A única maneira pela qual um pecador arrependido pode agora andar de cabeça erguida é saber que os seus pecados já foram todos pagos, que a justiça foi feita. Irmãos, pecado é uma coisa séria. Quando uma pessoa vem para Cristo, ela olha para os pecados dela e sente tristeza. Tem pessoas que cometeram pecados terríveis e Jesus chamou elas, assassinos, homens que praticaram crimes terríveis, mas ele foi alcançado pela graça. Como ele lida com esses pecados? Ele vai olhar para Cristo, ele vai olhar para a cruz e vai poder andar de cabeça erguida, não mais com vergonha. Ele vai estar disposto a pagar por cada pecado que ele cometeu. Se eu cometi um crime, se eu matei uma pessoa no momento de raiva, eu vou lá me apresentar na polícia para mim ficar preso o resto da vida. Mas ele se sente justificado aos olhos de Deus. Ele olha pela fé e está de cabeça erguida. Nenhuma acusação pode ser feita contra ele. Essa é a graça, essa é a salvação pela fé. A justiça foi satisfeita no meu irmão mais velho, que é Jesus. O Deus Pai esmagou o meu irmão mais velho, que é Jesus, na cruz. E lá ele castigou os meus pecados, que eu merecia, de maneira satisfatória, plena e perfeita. Seu sentimento sobre a justificação será misto. É uma mistura de alegria, de paz, de alívio, mas também de tristeza. A gente estava comentando sobre isso, estudando. A Joaninha, minha filha, tem 3 anos, falou que sonhou. Papai, eu sonhei com uma cruz, eu sonhei, só que era legal, mas era triste. Você vê, uma criancinha de 3 anos conseguiu entender isso. A cruz de Cristo é uma coisa legal, bonita, mas é triste. Por que é triste? Porque fala do amor, da graça, da justificação pela fé, do perdão de pecadores maus, mas Jesus morreu na cruz. Jesus subiu a cruz lá e sangrou até a morte. Cada gota do sangue dele foi esvaída por causa de um pecador igual eu. Percebe a mistura de tristeza e alegria? O pecador vai ter a alegria de saber que seus pecados foram lavados por Cristo com o seu sangue. Mas essa verdade também encherá o seu coração de temor e lamento pelo preço que foi pago na cruz. A cruz é um escândalo, porque são os meus pecados que foram castigados de forma pública perante os céus e a terra, no único homem perfeito e santo que existiu, Jesus Cristo. Esse homem não é um homem qualquer, ele também é Deus, ele possui 2 naturezas, ele é 100% Deus, 100% homem. Ele se encarnou e deixou o esplendor da sua glória para sofrer a morte e a morte de cruz no meu lugar. O que eu faço a partir de agora na minha vida? Eu posso andar de cabeça erguida com alegria, mas olha o preço que foi pago. Eu já não tenho mais tristeza pelos pecados horríveis que eu cometi no meu passado. Agora eu tenho a Cristo e Ele morreu por mim. Que alegria, mas ao mesmo tempo que pesar que isso me traz. Olha o que os meus pecados me levaram.
Isso é um alerta para nós que depois que já entramos pelos portais do reino celestial, você vai pecar, isso vai ser um alerta colocado diante da tua consciência. Você vai pecar? Você vai lançar o vitupério e a desonra a Cristo de novo? Você vai pensar, olha, cada pecado teu custou o sangue de Cristo. Você vai viver em pecado de novo? Você vai fazer, se cometer esse pecado? A pessoa vai pensar e vai se entristecer e se arrepender antes de avançar no pecado. Vai ser um grande alerta para ele, um grande farol, lançando luz sobre o pecado dele. Pensa, irmãos, 2022 anos, veio ao mundo, aos seus 30 e poucos anos, ele sobe ao madeiro. Em algumas horas, ele passa sofrimentos terríveis, que valem para a salvação de todos os pecadores que depositam sua fé nele. E esses pecadores são justificados, são ressuscitados da morte espiritual e aguardam a ressurreição do seu corpo para ser glorificado na glória. Como nós podemos pensar na cruz e na justificação de uma maneira banal? Como nós podemos reduzir isso a alguma oferta para a solução de problemas aqui nesse mundo, irmãos? Esse é realmente um grande desvario, loucura dos homens. Por isso o versículo que nós estamos estudando diz o que, irmãos? O homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. De maneira simples, o texto que estamos expondo afirma que somos justificados pela fé, não por obras da lei. Somos pecadores corrompidos por dentro em nosso coração e praticamos pecados exteriormente por causa dessa corrupção. Tudo em nós aponta para a nossa condenação, não para justificação nenhuma. Por isso Paulo conclui que um pecador só pode ser justificado pela fé. Ou seja, existe esperança para um pecador que merece sua condenação? Se existe esperança, só pode ser pela fé. Outra forma, outro meio, não tem como. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:17 também vai falar disso. Tem uma frase do Charles Leiter que é muito interessante. O sangue de Cristo é a base da justificação, mas a fé é o instrumento ou o canal pelo qual recebemos o dom da justiça. O que é um dom? É uma coisa que está em você? Não, é uma coisa que você recebe. Você recebe o dom da fé, você recebe o dom da graça, e você também recebe o dom da justiça. Romanos 5:17. A justiça não vem de você ser um cumpridor da justiça. Você é um descumpridor da justiça, mas você recebe o dom da justiça. E qual que é o canal que une você a esse dom? O que Deus te dá também? A fé. A fé, então, é o que te justifica dos teus pecados. O que é fé, irmãos? Eu sou um cristão, eu tenho fé em Jesus. O que é fé? Fé não é algum tipo de força ou poder mágico que podemos dominar e liberar para alcançar e realizar as coisas que queremos. Quando as pessoas pensam em fé, irmãos, elas estão achando que é um poderzinho mágico, que você controla e libera esse poder ou essa força de acordo com o que você precisa. A Bíblia não vai falar isso, irmãos. A fé não é um poderzinho mágico que está em você, não, que te capacita, por exemplo, a ser salvo por esse poder que está em você. Fé não é isso. Isso é o que ensinam os falsos mestres. Dessa forma, a justificação pela fé não significa fazer alguma coisa. Você sabe o que é fé, irmãos? É desistir de fazer alguma coisa e descansar na graça de Deus através do que foi feito por Cristo. Vou repetir de novo. O que é fé? É você desistir de fazer alguma coisa. Porque enquanto você está tentando fazer alguma coisa para ser salvo, você está confiando em você mesmo e não em Cristo. Então quando você descansa e se entrega, você para, você lança os teus cuidados em Cristo, aí você está exercendo a tua fé. Não é fazer, é deixar de fazer. Só que fé, irmãos, fé não é qualquer fé. Não é uma fé genérica. Aí pode ser qualquer coisa. A fé para a justificação não é uma fé geral e sem um alvo. É uma fé em quem? É uma fé em Cristo, em uma pessoa e no que essa pessoa fez. Alguns depositam sua fé para a salvação numa decisão do passado. Eu sou crente há 80 anos. O que o cara está fazendo? Ele está olhando para o currículo dele. Eu tenho 80 anos, eu sou salvo porque eu tomei uma decisão há 80 anos por Cristo. Novamente,
você tem que fazer uma pergunta. Nós somos salvos por uma decisão do passado ou pelo sangue de Cristo? Por que você salva? Pelo que você salva? Pelo sangue de Cristo. Então você descarta. Você não pode apoiar a tua fé numa decisão que você tomou por Cristo. Outros colocam sua fé na própria fé. Como assim? Que acha e tem certeza que tem. Se você está confiando em sua própria fé, então o alvo da sua fé também não é Cristo. Eu confio que eu tenho fé. Eu tenho fé que eu tenho fé. É isso que a Bíblia fala? A tua fé tem que ser em Cristo. O alvo da nossa fé é quem? Cristo. É uma pessoa e o que Ele fez. Irmãos, os nossos olhos, eles podem ver tudo que está em volta. Mas os nossos olhos podem olhar para Ele mesmo. O teu olho vê o teu olho. Quando você fala que você confia na tua fé, você está falando que o teu olho consegue olhar para o teu próprio olho. Não, irmãos. Isso é uma loucura. A fé foi dada ao homem pecador que estava morto em pecado, para que possa ver a Cristo e sua obra de justificação dos pecados, e não a sua própria fé. Não é as tuas próprias obras, nem algum tipo de fé que você acha que tem. A fé ela não olha para ela mesma. Para onde a fé olha? Para Cristo. A fé olha para Cristo. O que significa então ter fé, irmãos? Ter fé significa olhar e não se olhar. Fé é olhar para Cristo. Olhe para Cristo e você vai viver. Coloque toda a sua esperança no Senhor Jesus Cristo e você vai ser salvo. Desista de se olhar, olhe para Cristo. Olhar o quê? Ver boas coisas em você. Achar que tem boas coisas, não tem nada. Para de olhar para você. Para de tentar achar boa justiça em você. Esse é o sentido. Quando você parar de olhar para você, tentar se olhar o olho, olha para dentro. Você consegue enxergar teus órgãos? Ou o próprio olho? Não. O teu olho faz você ver as coisas. De forma similar à fé que Deus nos dá. É uma capacitação para ver o que Cristo fez. Conclusão. A justificação é somente pela graça através da fé em Cristo e não por obras. Jesus justifica os pecadores eleitos ao receber todo o castigo pelos pecados que merecem e transferindo a sua justiça perfeita que conquistou por sua vida santa, sofrimento e morte na conta deles. Por meio do sacrifício de Jesus, Deus nos declara completamente justos diante de Deus. Quando Deus olha para um pecador justificado, Ele está olhando para a justiça de Cristo, com a qual esse pecador está vestido, e não para qualquer boa obra que ele tenha praticado, simplesmente porque esse pecador não tem boas obras para praticar e merecer a justiça de Deus. Quando um pecador olha somente para Cristo, para a sua salvação, através da fé, ele terá certeza de que foi justificado, que sua salvação está segura nas mãos de Cristo, que seu nome está no livro da vida e foi escrito ali com a tinta do próprio sangue do Cordeiro. O Senhor Jesus escreve o teu nome com o sangue dele lá. Percebe a grandeza disso, irmãos? A intimidade que você tem que ter com o teu pastor, ele dá a tua vida, ele entrega a vida dele no teu lugar. E isso é a justificação dos pecados, é essa troca. Jesus ele pega os teus pecados e todas as consequências e transfere todas as bênçãos da justiça dele. Ele ser o cumpridor, o único cumpridor da lei de Deus. Percebe essa troca bendita? Isso é justificação pela fé. Diante desse ensino bíblico de justificação pela fé, devemos rejeitar qualquer ensino ou prática religiosa que nos faça acreditar que seja possível ser justificado por obras ou algum dom natural para crer em Deus, baseado em algum ritual humano, ou que a salvação se baseie em qualquer método que em nós possa ser achado. Uma outra aplicação muito importante, uma observação que eu preciso fazer aqui, é sobre Tiago. Geralmente os inimigos da justificação pela fé vão dizer assim, o homem é justificado pela fé, concordo, mas também pela prática das boas obras. Vamos usar o livro de Tiago para poder embasar o seu argumento. Então tudo bem. Tiago ele fala sobre a salvação. Tiago diz que a salvação sem obras é morta. Ele fala isso. A salvação sem as obras ela é morta. Tiago 2,26 ele vai concluir assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então é comumente as pessoas usar o livro de Tiago para tentar falar,
Tiago está falando um negócio diferente de Paulo. Paulo está falando que a salvação é pela justificação pela fé. Mas o homem, ele é justificado pelas obras. E estou falando que existe uma contradição. É comum as pessoas falarem isso. Dizem que Tiago está ensinando que o homem não é justificado apenas pela fé, mas também por obras. O versículo citado deixa claro que Tiago está falando de obras como um fruto da justificação pela fé, e não como a causa da justificação. Um cadáver sem vida não pratica qualquer obra. Assim também a fé sem as obras. É nesse sentido que ele quer dizer. Se um dia você for justificado pela fé, o que vai acontecer com a tua vida? Ela vai mudar. As más obras vão passar a ser boas obras. Você vai começar a praticar coisas que Deus gosta. Mas não que você faz isso, eu vou fazer boas obras, aí eu vou ser salvo, aí sim eu vou merecer o favor de Deus. Não. As obras são fruto da justificação pela fé, não ao contrário. Tiago não está ensinando como os homens alcançam a justiça diante de Deus por boas obras, mas como eles provam aos outros que são justificados. O objetivo de Tiago, sabe o que é? É atacar os hipócritas, que têm uma fé fingida. Os frutos da verdadeira justificação pela fé vão desmascarar a pessoa que fala que tem fé, mas não pratica. Entendeu? Você pratica boas obras porque você tem fé. Você não tem boas obras, aí você vai ter a fé. Se os irmãos tiverem dificuldade, podemos conversar disso a respeito depois. Os frutos da justificação pela fé são tema de outro ensino muito importante, a regeneração, que é a transformação ocorrida em todo o ser daquele que foi justificado. Nós estamos estudando hoje aqui a justificação, e nós concluímos que ela é uma declaração que te transforma, que declara que você é justo aos olhos de Deus, sem você ter feito nada. Só que a vida cristã para aí, se você tiver vida aqui na terra, o que vai acontecer? Você é transformado. As más obras que você vivia e gostava, elas vão ser abandonadas. Só que daí entra um outro ensino que nós vamos um dia, numa outra oportunidade, estudar, que é a regeneração. É o novo nascimento, é a transformação. Então, para ficar claro para os irmãos, para quem um dia o irmão for assistir aqui o vídeo, né, no YouTube, aí, em algum lugar, não achar que nós estamos ensinando heresias. Justificação pela fé. Depois que você é justificado pela fé, vão existir frutos dessa justificação, você é transformado. Amém, irmãos?